Beleza. Vou começar então. A Brown Bag de hoje vai ser sobre Dependency Injection. Eu vou falar um pouco sobre a teoria de Dependency Injection, do que é Dependency Injection e quais são algumas vantagens, algumas desvantagens e desafios que pode vir junto com o uso de Dependency Injection, e depois vou dar uns exemplos reais de como implementar da maneira mais prática. Então, inicialmente, o que é Dependency Injection? A Dependency Injection é uma forma de você remover é, acoplamentos hard dependencies da sua aplicação, de uma classe toda, uma função, de forma a diminuir o acoplamento entre aquelas duas unidades. E quando eu digo unidade, pode ser tipo, duas funções, ou duas classes, ou coisa do tipo. Então, vou dar dois exemplos bem básicos aqui de o que é o Dependency Injection na prática, e depois vou mostrar alguns exemplos de como implementar a forma de injetar automaticamente. Então, um exemplo aqui com JavaScript é que, sem Dependency Injection, a gente vai ter, por exemplo, uma função createUser, que vai receber os dados do usuário e salvar eles depois retornar. E esse arquivo que tem o createUser, ele vai importar o arquivo saveUser para chamar ele. Só que isso causa um acoplamento entre essas duas classes, porque entre essas duas funções, e entre esses dois arquivos, porque vai fazer com que, se eu precisar mudar aonde esse saveUser está, ou, por exemplo, durante um teste, eu precisar mudar a implementação desse saveUser, eu vou ter que usar algum hack, tipo proxy query, alguma coisa do tipo, e durante a execução da minha aplicação, eu não consigo desacoplar essas duas funções. E um exemplo usando injeção de dependência, em vez de eu importar o saveUser dentro do arquivo do createUser, eu recebo o saveUser como uma dependência aqui. Então, aqui eu estou fazendo como se fosse uma factor. Então, se eu precisasse do createUser, eu poderia fazer alguma coisa tipo assim. E aqui eu injetaria o saveUser de verdade durante a execução do meu programa. E a mesma coisa pode ser dita com aplicações Ruby. Você pode ter, por exemplo, uma classe createUser que tem um método call, que vai usar o user database, seja aqui um active record, um repository pattern, e aquilo vai salvar os dados do usuário. E isso também causa acoplamento nesse caso, porque eu estou importando aqui diretamente o user database, então se eu preciso mudar o comportamento disso durante um teste, ou eu preciso mudar esse arquivo user database de lugar, principalmente se ele estiver sendo usado em mais de uma classe, isso vai dar trabalho. É até comum, às vezes, em aplicações Ruby, as pessoas usarem aquele allow any instance ou coisa do tipo, ou allow instance, mas aquilo, no geral, não é uma boa prática, porque aí, além do seu código estar acoplado com aquela dependência, o seu teste também está. Então, se a sua dependência mudar de lugar, ou se a sua dependência mudar o nome da classe que ela é usada, e a sua classe continuar funcionando do mesmo jeito, o seu teste não deveria quebrar. E aí, um jeito de implementar isso, por exemplo, é recebendo aquela dependência como um argumento do construtor, salvando uma variável de instância e usando ela, então, para essa classe, ele não sabe se o createUser, se o user database é uma classe que tem um método de classe save ou uma instância de alguma outra classe, ou se é algum mock durante um teste. Quais que são as vantagens de usar a Dependency Injection desse jeito? Então, a primeira é que vai desacoplar a implementação da interface, isso é baseado no Dependency Inversion Principle do Solid, que é a minha classe não precisa saber aonde fica a dependência dela, ela não precisa saber detalhes sobre aquela implementação. Então, por exemplo, se eu vou ter ali o meu save user, eu não preciso saber se aquilo vai bater no SQL, se vai bater no Mongo, se vai salvar no arquivo TXT. Eu preciso só saber que eu recebi uma dependência que tem o método save. E por conta disso, fica mais fácil modificar a implementação e mudar a organização dos arquivos. Então, se eu precisar mudar o user database de lugar, não tem problema, porque eu vou ter que mudar só onde aquilo injeta de fato. Eu sei que ainda está meio abstrato isso, mas a gente vai chegar depois em como é que funciona essa parte de injetar. E, além disso, deixa mais fácil de testar, principalmente com testes unitários, que tanto em aplicações JavaScript quanto em aplicações Ruby ou Rails, é muito comum a gente usar a expressão teste unitário e não ser um teste unitário de verdade. Tipo, um teste de model dificilmente vai ser unitário se você depende do banco, independente se seja um banco de teste ou não. Se, por exemplo, o seu banco de teste cair durante a sua aplicação, durante o seu teste, e aquilo fazer com que o seu teste falhe, aquele teste não era unitário de verdade, ele não está testando só a sua unidade. E tem muita gente que
costuma reclamar que, tipo, não faz sentido usar a dependency injection só para facilitar nos testes. É, claramente não é só para usar nos testes, mas se fosse só para usar no teste também não seria um problema, porque um código testável ele é automaticamente um código melhor, em geral. Mas claramente, como toda abstração, não vem de graça. Então tem alguns desafios que vêm com isso. Então, por exemplo, se você estiver usando JavaScript, você vai ter que fazer com que todas as suas dependências sejam declaradas em forma de factories ou em forma de classes. Em Ruby vai ter que passar a usar o construtor principalmente para receber só dependências e aí usar algum método, por exemplo, um call, que é onde você vai receber os dados e não no construtor daquela classe. Se você não tem costume, pode parecer uma coisa meio desnecessária ou mágica demais, principalmente se você estiver usando alguma abstração que faz a dependency injection automática para você, mas como o bullet diz, é mais questão de costume e em alguns poucos casos é overkill. Você vai fazer uma aplicação bem rápida que tem tipo uma ou duas dependências, ou uma coisa muito simples que precisa ter aquilo rodando o mais rápido possível, porque você não tem tempo para pensar em como você vai injetar aquelas dependências, pode ser overkill, mas de maneira geral, você vai fazer uma aplicação que vai viver por bastante tempo, é, é um approach interessante usar. Só que, por exemplo, eu citei aqui o fato do JavaScript, mas eu não falo onde e quando que esse save user vai ser injetado aqui. Então vamos falar um pouco sobre como que isso pode ser injetado de maneira automática. Então, em aplicações que geralmente usam dependency injection, a gente tem algum approach que durante o boot da sua aplicação, ele vai injetar todas aquelas dependências para você, ou pelo menos declarar onde cada uma delas estão, num arquivo só, que a gente costuma chamar de container, ou numa classe só, que a gente costuma chamar de container, e ela é que vai fazer todo esse trabalho sujo, assim, de saber onde cada arquivo está e coisa do tipo, e plugar eles de modo com que depois você só peça para o container, me dá essa dependência aí. Então, o container é esse objeto, essa classe ou essa, sei lá, função, que você pede uma dependência pelo nome dela e ela te retorna aquela dependência. E em teoria, é para ele ser usado só na raiz da sua aplicação. Então, por exemplo, você vai usar só nos controllers, de modo que uma outra classe sua que dependa de outra dependência, ela não precisa saber que o container existe. Então, o container, ele também pode ser chamado de composition root, é o nome oficial do design pattern que ele implementa. E é importante que quando você estiver usando um container de dependency injection, a sua aplicação não deve ficar acoplada ao container. Não faz sentido você desacoplar as suas classes entre si e você não conseguir, por exemplo, instanciar elas de maneira prática e normal e comum nos seus testes, por exemplo, ou em algum lugar muito específico da sua aplicação que você precisa controlar mais as dependências durante o runtime. E continua, por exemplo, acoplado ao container. Não faz muito sentido isso. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de como implementar esse container usando tanto JavaScript quanto Ruby. Em JavaScript eu vou mostrar 3 approaches. Um deles eu vou passar bem rápido, porque ele é uma variação do primeiro, e se alguém quiser eu posso mandar o código depois. É um código até bem simples, que inclusive a gente está usando no meu projeto lá da GoDaddy. Então, é uma coisa bem, bem comum. Então, vamos, por exemplo, começar aqui com a aplicação JavaScript, de exemplo, sem dependency injection. Então, por exemplo, eu teria aqui um create user, que importa o meu user repository e o meu service, que vai construir o meu usuário, salvar o meu usuário no banco, enviar um e-mail para ele e retornar aquele usuário. Então, você vê aqui que o meu create user ele importa tanto o user repository quanto o meu service, e o mail service e o user repository não tem dependência. O user é só um objeto que tem um método build. O problema aqui é que, por exemplo, se no meu teste eu precisar que o meu repositório não bata no banco de verdade, supondo que o user repositório bate no banco, eu não consigo isso de uma maneira muito simples. Eu tenho que fazer algum hack, tipo usar o proxy query ou alguma coisa desse tipo, que não é muito interessante. Tanto que eu nem cheguei a escrever teste para esse exemplo. E um exemplo aqui, usando o dependency injection, seria, por exemplo, aqui o meu create user receber o mail service user repository como argumentos ali. Eu tenho um fake user repository, que independente do nome dele, pode ser fake user repository, SQL user repository. Para o create user, ele vai receber como user repository. Então aqui eu estava falando aquela parada de desacoplar a interface da implementação. Ele só sabe que é um objeto que tem um método save assíncrono que salva aquele usuário. Para ele não importa para onde vai. E aí, se eu preciso injetar aquilo, vamos mostrar então 3 approaches. O primeiro dele é o approach manual, e ele é bastante simples assim. Você vai ter um arquivo que é o container, que eu chamei de manual porque é cada um dos containers, mas onde você vai importar todas as suas dependências, construir primeiro as que não têm nenhuma dependência, depois construir as que têm dependência e retornar elas. De modo que agora você tem um create user que é só essa parte aqui, só está esperando pelos dados do usuário para ser passado, e o mail service e o user repository já estão injetados.
E aí você vai exportar só as dependências que você vai usar no final da sua aplicação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma implementação usando o manual, eu vou dar lá um container.createUser e eu vou simplesmente chamar aqui o meu createUser normal. Esse código aqui não sabe onde fica nem o user repository, nem o mail service, então era o que eu tinha falado, do tipo, quando você pede aquela dependência, não precisa saber quais são as dependências que precisam ser compostas para criar ela, e nem precisa saber que existem dependências dela. Esse código não precisa saber onde fica cada uma das dependências, isso é tudo responsabilidade do container. Então, é como eu tinha falado, o create user ele vai chamar o user repository, que loga aqui que está salvando o usuário com aquele nome, depois chamar o mail service, que loga que está mandando um e-mail para aquele usuário, e depois loga ele aqui no final, que é o que aconteceu aqui. Salvando o usuário, enviando o e-mail, e aqui está o novo usuário que eu criei. Só que esse approach, ele pode ser meio trabalhoso a longo prazo. Tipo, se você tiver muitas dependências e muitas classes, muitos casos de uso, que é o caso do Create User, na sua aplicação, fazer isso vai ser um saco. Vai ser muito trabalhoso e, eventualmente, as pessoas vão parar de usar porque vai demorar muito para criar uma classe nova. Então, tem um outro approach que eu chamei de do it yourself. Esse aqui eu vou passar batido porque ele é bem parecido com o manual. A diferença só é que, em vez de você injetar manualmente cada uma das dependências, você declara aqui qual que é o nome de cada uma das dependências. Então, por exemplo, aqui o fake user repository, ele é injetado como user repository e eu percorro esse objeto criando um outro objeto, que é o container em si, onde ele é um objeto vazio que eu vou criar um getter para cada uma dessas dependências, que quando você pede ela, ele chama essa função, ele vai chamar essa função aqui do create user, por exemplo, passando o container de novo como argumento dele. Então, você consegue ter, tipo, uma injeção de dependência recursiva. Então, se o fake user repository dependesse de um outro, por exemplo, de um user database que precisa, que sabe como fazer queries SQL, eu só colocaria aqui, por exemplo, um user database, injetaria aqui quem é o user database e ele seria injetado automaticamente quando eu peço essa dependência. Só que, por exemplo, cada um desses dois approaches que eu mostrei, ele tem alguns problemas. Então, por exemplo, o container manual, ele tem a vantagem de que você não precisa incluir uma biblioteca nova, é uma coisa bem simples e básica. Todo app ele é construído logo que o app é iniciado, todas as dependências. A menor quantidade de mágica possível, porque no código do container, você abre esse arquivo, você sabe onde está cada um deles. E é muito fácil de usar tanto no front-end quanto no back-end, principalmente no caso do front-end, onde você não precisa ter nada que o browser precise suportar muitas features muito novas. Por exemplo, não precisa suportar getter, não precisa suportar proxy, nada do tipo. Esse é o caso do manual. Só que tem a desvantagem de que tudo é construído estaticamente logo que o app é iniciado. Então, se você precisa de alguma informação que acontece no runtime para construir uma dependência, isso não vai ser possível. Ele é pouco flexível, porque tudo é montado ali e só retornado, e pode ser muito cansativo adicionar dependências novas no container a longo prazo. Já no caso do do-it-yourself, não precisa incluir, assim como o manual, não precisa incluir uma biblioteca nova. As dependências são construídas dinamicamente, então dá para você fazer alguma coisa ali que precisa ser construído só quando aquela dependência é pedida. E o código é menos verboso do que o automático, porque eu não preciso ficar fazendo toda essa coisa manual aqui, ele vai se montar automaticamente. Só que tem algumas vantagens, que é, por exemplo, ele não faz cache independente. Então, por exemplo, você quer fazer uma dependência, ela só vai ser instanciada, só pode ser instanciada uma vez durante uma request do Express, por exemplo. Isso não é possível usando o do-it-yourself não daquela maneira. Você vai acabar gastando mais tempo implementando ele, essa estratégia de caching. E como todo approach manual, o seu time vai ter que dar manutenção. Então, por mais que seja um código bem simples, se você precisar tipo, putz, achei um bug aqui, algum caso muito específico, o seu time que vai ter que lidar com aquilo. Isso poderia ser um papel de uma biblioteca. E aí, caso esses dois approaches não funcionem para você e você não precisa suportar muitas, tipo, você está usando a versão do Node bem nova ou os browsers que você suporta, eles são bem modernos, você pode usar uma biblioteca como a Willix, que é uma que eu gosto bastante, que ela tem a vantagem de permitir injetar dependências tanto como função, quanto classe, quanto valor, que é um caso diferente, por exemplo, do it-yourself e manual, tudo aqui são funções, e se eu precisasse de uma classe, eu ia ter que criar, por exemplo, um approach ali de dar new, em vez de só chamar a função.
As dependências têm lifecycle, então você pode, por exemplo, eu quero manter o caching dessa dependência só durante essa request. Então, se eu pedir 3 vezes durante a request, retorna a mesma. Depois que acabou a request ou para outro request, retorna uma versão diferente daquele caching. E é uma biblioteca bem robusta, bastante usada pela comunidade, mas ele tem algumas desvantagens. Por exemplo, ele usa proxy, que é uma feature bem nova do JavaScript, e ele pode parecer meio complexo ou meio mágico, assim, porque tudo dele é bem mais automático. Então, por exemplo, aqui, usando o Awilix. Você vai importar cada uma daquelas dependências que você fez e, assim como você fazia no Do It Yourself, você vai cadastrar como elas falando, tipo, ó, isso aqui é uma função, isso aqui é uma função, assim como tem um asFunction, ele também tem um asClass e também tem um asValue para você injetar. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui aquele meu index, que eu escrevi aqui, para usar o approach do Awilix, e a diferença do It Yourself e do manual para o Awilix é que em vez de usar container ponto e a dependência, você vai usar container.resolve e o nome da dependência. Então, por exemplo, create user, e eu vou executar aquele código e ele vai executar da mesma maneira. Reparem que, independente de qualquer um dos 3 approaches que eu usei, não mudou em nada a minha aplicação. A minha aplicação está totalmente desacoplada desse container. A minha aplicação nem sabe que o container existe. O container que importa cada uma das partes da minha aplicação, de modo que, por exemplo, no meu teste, eu consigo importar aqui o make create user e controlar como cada uma das dependências funciona. Então, eu quero ter certeza absoluta que o meu repositório vai salvar no banco e que o meu serviço de e-mail vai funcionar. Eu posso criar um create user aqui usando um user repository e um mail service de mentira, que são mocks do Jest, e aí eu consigo checar, tipo, se o create user deu certo, ele vai retornar um objeto que tem um name igual ao que eu passei para ele. E se o meu create user deu certo, ele vai ter chamado o método send confirm email do meu mock email service que foi injetado aqui. Eu não tive que falar, tipo, não, allow any instance of mail service to receive blá blá blá. Eu não preciso disso. E uma coisa que é difícil de fazer quando você não está usando dependency injection é que eu consigo testar casos de falha. Então, por exemplo, se eu quero testar o que acontece com o meu create user caso o meu banco cair, eu posso criar aqui um user repository que ele retorna, o database, o banco de dados caiu. E eu consigo testar isso normalmente sem ter que, sei lá, causar o meu banco falhar de alguma maneira durante o teste. Eu posso falar, quando eu chamar o create user, eu espero que isso lance um erro que o nome dele é databases down. Então a ideia é essa, tipo, a sua aplicação ela não pode saber que o container existe, ou pelo menos saber o menos possível. Então, esses são alguns approaches com JavaScript. Eu vou mostrar agora alguns exemplos com Ruby, que eles são bem parecidos. Então, por exemplo, o approach manual e o do it yourself eu não vou remostrar com Ruby, porque a ideia é exatamente a mesma. A diferença é só que você possivelmente iria usar um módulo ou uma classe, por exemplo, para ser o container manual ou do it yourself, onde você percorreria. Então essa parte eu não vou mostrar de novo com Ruby, mas eu vou mostrar uma biblioteca para Ruby chamada Dry Container, que é do switch de pacotes Dry Ruby, que na verdade ela é usada com outro pacote do mesmo switch que chama Dry Auto Inject. Então a Dry Container ela é usada para criar o container e a Dry Auto Inject é feito para injetar automaticamente aquilo ali no seu código Ruby. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui meu código Ruby que tem um create user. Ignora essa linha aqui por enquanto, vamos fingir que o meu create user é isso aqui. Então, o meu create user, ele só dá o require no user, que é essa classe usada aqui, porque ela não é uma dependência. Eu não preciso de um user instanciado como uma dependência, eu só preciso criar um usuário novo. Então, eu vou receber aqui um user database como argumento, e aqui no call eu vou instanciar um usuário e retornar o que o user database retorna. E o meu user database aqui é só um banco de dados de mentira, onde eu salvo o usuário e retorno ele. E aí, como que eu faço para conectar essas duas dependências? Você vai primeiro criar um container do Dry Container, ele tem um mixing para que você crie uma classe onde é o container, e lá você vai registrar cada um das suas classes. Então, por exemplo, eu vou criar. Quando você pedir pelo create user, importa o arquivo createuser.rb e retorna uma instância dele. Repare que aqui eu não estou passando a instância de user database, ele vai ser injetado automaticamente, eu já vou explicar como. E a mesma coisa para o user database. Quando você pedir pelo user database, dá um require no arquivo user database e retorna uma instância dele. E aí, aquela linha que eu tinha falado para vocês ignorarem, ela vai usar esse import, que é uma coisa do Dry Auto Inject, que esse sim eu vou precisar importar, mas, por exemplo, se você estiver usando o autoload,
ou se você quiser adicionar isso aqui no load path do Ruby, fica uma coisa mais simples, até para você precisar mudar o import de lugar. E esse import é um objeto aqui, uma constante, onde eu importo aqui o dry auto inject, importo o meu container e simplesmente passo dry auto inject container. Repara que esse auto inject aqui não é uma classe, não tem new aqui. Isso aqui é um estilo de código que o pessoal do Dry gosta de usar, mas a ideia é que você vai passar o container para o seu auto inject e retornar essa constante import. E aí o import vai ter uma sintaxe de hash, onde você consegue pedir aqui as suas dependências. Então, por exemplo, se eu tivesse um outro, sei lá, validate user, eu poderia passar aqui um validate user e eu ia ter agora uma variável de instância chamada validate user, que corresponde ao meu objeto que eu declarei lá no meu container. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui minha aplicação Ruby, que tem esse create user, esse user database, e eu criei aqui um código Ruby bem simples, que eu só importo o meu container, peço para ele injetar para mim o create user, chamo o create user e printo ele aqui. Eu fiz esse meio manual aqui porque, como estou usando Rails, não tem um SJSON implementado. Mas essa aqui é a ideia. Então, eu posso vir aqui e executar o meu arquivo Ruby, que ele vai funcionar da mesma maneira. Então, se eu mudasse de approach, ou se eu mudasse o user database de lugar, tipo, eu quero colocar esse arquivo aqui em outro canto. Não seria um problema, porque o create user não sabe onde o user database fica e eu só precisaria mudar isso no meu container. E quais que são as vantagens e desvantagens de usar o DryRB? As vantagens é que ele é um approach bem robusto e flexível, ele permite fazer várias coisas, tipo, eu quero que quando você injete essa dependência, ela venha com outro nome. Por exemplo, eu podia injetar o user database, em vez dele vir com a variável de instância com o nome user database, eu ia chamar de user model. E aqui seria o user database, mas a variável chamaria user model. Então, ele tem várias facilidades, assim, ele é bastante flexível, bastante robusto. Ele é independente de framework web, porque isso é uma coisa muito comum, principalmente, por exemplo, na comunidade Java, onde, eu vou usar Dependency Injection, mas eu estou usando o Dependency Injection do Spring Boot, e se eu precisar portar isso para usar outro framework web, eu vou ter que reescrever totalmente como funciona a minha injeção de dependência, o meu auto-wired e tudo mais, porque aquilo está muito acoplado com o framework web que eu estou usando. O Dry não tem isso. Ele é independente, tanto que aqui eu não estou usando nenhum framework nenhum. Eu pensei em usar o Sinatra como exemplo, mas eu não queria que ficasse associado, tipo, usar Dependency Injection com web. Ele, inclusive, possui um beta para integração com Rails, então ele ainda está em beta, ele ainda está em teste, mas até então, usar o DryRB com o Rails, por conta do jeito do Rails e não do DryRB, era meio trabalhoso, principalmente porque o Rails, o autoload dele, ele é meio feito para hackear os padrões de nome de módulo do Ruby. Ele ignora a primeira pasta, né, dentro de source, dentro de app. Então, por exemplo, um model que chama user, ele não está dentro do namespace chamado model. Ele só chama user. E isso é uma coisa que não se dá muito bem com os pacotes do Dry. Então, esse beta visa resolver isso e plugar de uma maneira bem prática. Ele é parte da suíte DryRB, que já tem várias outras gems compatíveis com ele e até independentes dele, que vale a pena dar uma olhada também. Tem uma que chama DryMonad, que é bem prática para criar casos de uso e services. E apesar dessa primeira desvantagem aqui que eu citei, que é que isso exige um certo setup, que no caso é isso aqui, o setup pode ser facilitado utilizando alguns approaches de convention over configuration. Então, você consegue, por exemplo, carrega para mim o nome da minha dependência, baseado no path dela, e aí vai ficar, por exemplo, se eu criar o create user e ele estivesse dentro do model use cases, eu pediria ele dessa maneira aqui, use cases barra create user, e aí ele injetaria automaticamente para você. Dá para pular bastante desse boilerplate, bastante desse setup, usando os helpers dele. Eu tentei mostrar aqui uma coisa bem básica, assim. E um outro possível desvantagem, que eu não sei bem se é uma desvantagem, é que muitas pessoas acham que Dependency Injection Ruby é desnecessário, e eu sinceramente acho que possivelmente elas estão erradas. E não é uma coisa que eu estou falando, não é uma ideia que surgiu de mim, não sou eu que estou sendo tipo, você está sendo escroto porque você não gosta de Ruby, sei lá. Mas não é, tipo, tem vários outros rubistas bem famosos assim no meio, tipo o pessoal que usa o Hanami, o pessoal que usa o pacote do DryRB, que usa o Trailblazer, que apoia o uso de Dependency Injection em Ruby, e geralmente a comunidade Ruby não usa muito Dependency Injection, porque, em geral, tem um post do D88 antigo falando que o Ruby não precisa disso, e ficou
E ele usa um exemplo bem esdrúxulo, assim, de um cara que usa Dependency Injection da maneira bem errada dentro de um pacote que não deveria estar sendo usado. Dependency Injection é para ser usado em aplicações, não em pacotes. Então, isso talvez pode contar como uma desvantagem, se você é o tipo de pessoa que acha que Dependency Injection é desnecessário em Ruby, mas eu acho válido dar essa chance e tentar usar para ver se resolve alguns problemas de acoplamento na sua aplicação. Então, só recapitulando antes da gente fechar aqui, alguns pontos principais. É interessante fazer com que a sua aplicação não seja acoplado ao seu approach de dependency injection. Por mais que aqui eu use, por exemplo, esse import, eu tenho controle sobre esse import, então se eu precisar reimplementar ele, jogar o drive fora e reimplementar ele, é uma coisa que eu consigo fazer. E no caso do JavaScript é mais flexível ainda. Vocês viram que eu usei 3 approaches diferentes e a minha aplicação não teve que mudar em absolutamente nada. E a ideia é que também não fique uma coisa muito mágica, assim, tipo, se é impossível de achar onde suas dependências estão, mesmo usando container, talvez não seja um bom approach esse que você está usando. Por exemplo, o Dependency Injection do Angular 1 era bem problemático por conta disso. Ele injetava as coisas de uma maneira muito mágica, você não conseguia saber de qual pacote aquilo estava vindo, e isso causava mais dor de cabeça do que desacoplamento. Agora que sobrou uns 2, 3 minutinhos, eu vou mostrar rapidamente aqui o approach usando o do it yourself. A ideia é basicamente só definir um getter mesmo, usando o define property, e ele vai injetar automaticamente. Então eu vou mudar aqui para usar o do it yourself, e aqui eu vou pedir pelo create user, e opa. Você vai ver que o do it yourself funcionou exatamente da mesma maneira que o approach manual. Ele vai só pedir aquilo do container e dali para frente não precisa saber de mais nada. Acho que é isso que eu tinha para mostrar. Eu sei que eu passei meio corrido assim em alguns approaches. Eu espero que tenha dado para entender pelo menos qual é o conceito de dependency injection e que o fato de qual approach do container está usando não importa. A ideia é simplesmente que os seus códigos sejam escritos de maneira desacoplada da dependência deles e você usar um container manual, um container que usa algum approachzinho que você mesmo construiu ou usar alguma biblioteca, não faz diferença. A vantagem não está em usar essa biblioteca, a vantagem está em desacoplar e conseguir escrever seu código independente das dependências dele. Então é isso aí. Valeu, pessoal.